Olá, você que nos acompanha semanalmente. Esse é o episódio 122 do Show Sedentarismo e o tema é obesidade. Por que falar de obesidade mais uma vez? Porque a obesidade é o maior fator de risco para a mortalidade quando as pessoas são acometidas pelo coronavírus, pelo Covid-19 ou pelo SARS-CoV-2, como você preferir. Vale a gente destacar que praticamente 20% da população brasileira está obesa. 19,8% para ser bem preciso. E um dado muito preocupante é que essa curva só tem crescido nos últimos anos. Para a gente ter noção, 55,7%, mais da metade da população brasileira, está com sobrepeso. Quando a gente mede o IMC, e eles estão com mais do que 30. Então, é uma obesidade leve ou o sobrepeso. O que acontece quando uma pessoa fica obesa ou com sobrepeso? A gente passa a levar vários substratos ou vários peso que não serve para nada para a gente. Deixa eu dar um exemplo de uma história real. Bati um papo uma vez com um amigo que tinha ganho 25 quilos extras depois que ele havia casado. E ele me disse que não se incomodava muito. O porquê ele deveria emagrecer. E eu disse para ele que, do ponto de vista estético, absolutamente nada. Mas do ponto de vista de saúde, que ele estava levando 25 quilos para tudo que ele fizesse, sem precisar. Se eu fosse levantar da cadeira agora com 25 quilos numa mochila, seria muito mais difícil do que sem esses 25 quilos. Só que tem um outro fator que poucos consideram, que a mochila não está sobrecarregando tanto o meu sistema cardiorrespiratório. Porque o sobrepeso de um ser humano, ele é um tecido vivo e ele precisa ser alimentado e oxigenado para se manter vivo. Consequentemente, o nosso pulmão tem que oxigenar o sangue e distribuir o que iria para os músculos e para os outros órgãos do nosso corpo, para esse tecido que é o tecido vivo. E, consequentemente, o coração também vai ter que bombear sangue para esses tecidos. Vamos pensar, do ponto de vista lógico e objetivo, quais são os principais implicações, quais são as principais implicações da obesidade ou do sobrepeso no ser humano. Eu já disse que a gente vai levar um peso extra para tudo que a gente for fazer, para a mesa do almoço, para a cama, para levantar da cama. Quando a gente senta ou deita, não é tão problema assim. Mas para caminhar, vai mudar o nosso centro de gravidade, a gente vai ficar sobrecarregando mais o músculo das costas e a gente pode ter mais incidência de dor lombar, que é o tema do episódio passado. A gente perde mobilidade, o corpo fica com menor mobilidade, porque eu me abaixo e me levanto com mais dificuldade, uma vez que eu tenho que levantar com mais peso. A gente prejudica a qualidade do sono. Nos homens costuma ter queda de testosterona, isso não é observado em todos, mas é na maioria. Consequentemente, uma queda na libido, por consequência desses dois. Estudos apontam para uma queda na autoestima, na autoimagem. Para as mulheres, queda dos hormônios femininos e elevação dos hormônios masculinos, da testosterona, o que faz com que aumente o crescimento de pelos. Isso leva a uma sobrecarga nas articulações, porque a gente está com uma mochila o tempo todo a mais, ou duas, ou três. As nossas vértebras vão sofrer mais compressão, o joelho, o tornozelo, a coluna. Se a gente tiver um ganho de peso mais concentrado no abdômen,
consequentemente vai nos empurrar para frente, a gente tem que compensar com a musculatura das costas e pode dar uma hérnia de disco lombar, é mais fácil. Aumenta o risco de infarto, porque tem mais gordura no corpo inteiro. Aumenta o risco de ter hipertensão ou pressão alta no popular, de diabetes tipo 2, porque normalmente a obesidade está associada a um aumento do consumo de alimentos industrializados e um aumento no consumo de alimentos açucarados. Não necessariamente só com açúcar, mas muita farinha é uma forma de se converter em glicogênio no nosso corpo. Pois bem, a gente, acometido do ganho de peso, a gente precisa pensar em hábitos que podem nos distanciar dele. E todos os tratamentos para cuidar da obesidade, para melhorar o sobrepeso, apontam para o exercício, para dar um show no sedentarismo. Nós estamos saindo menos de casa, se você ouve esse episódio cronologicamente, e a gente precisa dar um jeito de resolver essa equação. Comer menos ou alimentos menos engordativos. Vamos a alguns hábitos que são muito interessantes de se observar, porque nos traz muitos ganhos. Muitas das vezes que nós imaginamos, ou o nosso corpo manda a mensagem que nós estamos com fome, na verdade é sede. Nosso corpo não diferencia bem se você está com fome ou com sede. Por isso, beber água o tempo todo pode ser um grande coadjuvante no processo de perda ou controle de peso. Água. Eu não gosto muito de beber água incolor, inodora e insípida, né? Sem cor, sem cheiro e sem sabor. Eu prefiro que tenha um gostinho. Em outros episódios já disse que prefiro, então, usar a estratégia de um chá que eu consiga beber sem açúcar, ou espremer meio limão em meio litro d'água ou 1 litro d'água para dar um gostinho sem açúcar. Se você precisa do docinho, de repente põe 1, 2 gotinhas de adoçante até conseguir, entre aspas, desmamar do gosto doce. Algumas frutas são muito adocicadas e tem muita frutose, por isso deve ser evitado o suco de fruta. Suco de uva concentrado é muito glicêmico, ele aumenta muito a curva glicêmica, de laranja também. Isso são dicas que um bom ou uma boa nutricionista vai te dar muito melhor do que eu. Então a gente precisa beber bastante água, só ter em casa os alimentos que a gente chama de comida de verdade, porque se bater uma ansiedade, você tem aquela barra de chocolate, a chance de comer é muito grande. Se não tiver, vai ter que dar um jeito de saciar essa vontade com maçã, laranja, aí sim o suco vai substituir. É menos viciante do que alguns alimentos. E uma dica muito legal é anotar tudo o que você come ou tirar foto de tudo, até da balinha, do bombonzinho, durante um dia da semana. Só um dia da semana. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente vai ganhando consciência no processo de se alimentar e tende a extrapolar esse dia que a gente fez as anotações. Claro que você deve procurar também se movimentar. Esse episódio vai para o ar próximo do dia 6 de julho e as academias em São Paulo, capital, estão programadas para serem reabertas no dia 13, com bastante restrição. Os parques da cidade daqui a pouco devem ser abertos, o que vão permitir com que nós frequentemos e nos movimentemos mais. De máscara, claro, por enquanto. Logo, se eu acumulo movimento, bebo mais água, diminuo o alimento processado e espaço muito o tempo entre pedir uma pizza e a outra pizza, eu posso começar a ter ganho de qualidade no meu peso.
Sanduíche entra no mesmo grupo da pizza, combinado? Ou sanduíche ou pizza, uma vez por semana, ok, se todo o resto for legal da alimentação. Agora, todo dia ou 2 refeições, invariavelmente, o sobrepeso vai começar a te perseguir, até um nível que você vai decidir a hora de parar. Porque tem uma coisa muito interessante em que quando começa a perder 10% do peso corporal, independentemente de onde você esteja, você já começa a ter ganhos, só 10%. Se eu tenho 35 quilos a mais, suponhamos o meu peso hoje é 83 quilos. Se eu estivesse com 20 quilos a mais, estaria com 103. Se eu perdesse 10% desse peso, que seria 10 quilos, é bastante, mas eu ainda estaria com sobrepeso, eu já começaria a melhorar a qualidade do sono, melhorar a minha mobilidade e tudo que piora já teria melhorado substancialmente. O nosso corpo é otimista por natureza. Ele gosta de ir para o lugar melhor. Então, ele estimula a secreção, ele solta no nosso corpo alguns hormônios para nos deixar mais disposto, para a gente ficar menos preguiçoso, para a gente continuar nesse caminho, porque o nosso corpo quer viver. E a gente, dando um show no sedentarismo, combinado com esses hábitos, vai entregar para quem os cultivar muito mais qualidade de vida e principalmente para as pessoas que nos rodeiam, filhos, cônjuges e parentes próximos. Eu acredito que você quer viver, então se mexe. De preferência, ouve ou assista isso fazendo alguma coisa. Se estava sentado ou se está no carro, se mexe. Está lavando louça, ótimo. Se tiver de bicicleta, melhor. Ou próximo, quem sabe, pequenos movimentos. Pouquinho. Alguma coisa de cada vez vai te ajudar a dar um show no sedentarismo.